Bem, para você que sintonizou a Santa Cecília agora, eu estou recebendo o Dr. Rui Pupo Filho, ele que é pediatra e escritor, está conversando conosco sobre o tema alergia alimentar, sugestão de uma telespectadora, que eu ratifico o meu abraço, que é a senhora Marlene Mendes Fernandes. Muito obrigado pela sua sugestão, viu, Marlene? Eu até já falo aos nossos telespectadores que eles podem sugerir temas. Você pode acessar o nosso site, vou lembrar de novo, www.maisaudelitoral, e você pode sugerir tema de sua preferência. Nós vamos, na medida do possível, atender o seu pedido, tá bom? Muito obrigado pela colaboração. Rui, nós estamos falando no primeiro bloco sobre causas de alergia, né? E você citou fatores hereditários, genéticos, imunológicos. Mais alguma outra coisa, algum dado que você queira dar, estatístico, por exemplo? Eu gostaria de comentar que o ser humano, como nós sabemos, ele é resultado da interação entre a genética e o meio ambiente. Perfeito. E dependendo do é o que tal se de genótipo estuda, e fenótipo, é isso? Genótipo e fenótipo. No caso da alergia, das alergias em geral, não só alimentar, nós temos um peso aí de 50% aproximadamente entre a genética e o meio ambiente. Então, por exemplo, em fatores genéticos, o risco de uma pessoa qualquer ter uma alergia é de cerca de 20% na população em geral. Agora, se uma criança tem um pai ou a mãe ou um irmão que tem alergia, qualquer tipo de alergia, esse risco já sobe para 50%. Se essa criança tiver o pai e a mãe com alergia, esse número já vai para 70%. E isso vai ter importância, como a gente vai ver depois, quando você tem que identificar qual criança com risco. Então, você fazendo a história dos pais, você já sabe, aquela criança vai nascer, ela já tem 70% de chance de ter uma alergia em geral. Se essa criança tem um irmão que já tem alergia alimentar, aumenta em 10 vezes o risco dessa criança, do irmão, né, que vai nascer, ou que nasceu, ter uma alergia alimentar também. E a melhor forma do tratamento é prevenir, né? É a prevenção, exatamente, né? Rui, a criança em qualquer idade pode se alimentar com ingerir frutos do mar? Não, frutos do mar, e assim como peixe e outras proteínas muito pesadas, vamos dizer assim, principalmente só devem... marisco, polvo, exatamente. Assim, que fazem mal até para adulto, às vezes, né? Com certeza. Tem que ser muito bem conservado, né? Verdade. Isso só pode ser oferecido para a criança após 1 ano de idade. Agora, se for uma criança de risco... Nunca. E a gente considera a criança de risco aquela que tem ou o pai, ou a mãe, ou um irmão com algum tipo de alergia. Essa criança tem risco para alergia alimentar. Nesse caso, a gente vai pedir para que dê esse alimento só depois de 2 ou 3 anos de idade. Porque... quando ela vai estar mais madura. Com certeza é a curiosidade do telespectador. Quer dizer que então uma criança, que ela é alérgica, ela pode deixar de ser alérgica aos 2 anos de idade, por exemplo? Pode? Com certeza. Ela pode nascer... Isso não quer dizer que ela vai deixar de ser alérgica. Ela pode ser alérgica o resto da vida, ou não? Não, ela pode nascer com a tendência alérgica, tá, como a gente comentou anteriormente, mas se ela tiver os cuidados necessários, não entrar em contato com as proteínas muito precocemente, os alimentos perigosos forem retardados para serem dados com 2 ou 3 anos, ela pode não desenvolver essa alergia. Perfeito. Porque o organismo dela deixa amadurece. De ser sensível, vamos dizer. Ele deixa de estar suscetível, despreparado. Alimentos com corantes devem ser evitados. Eu queria que você dissesse quais os alimentos, assim, vamos dizer assim, no varejo, que tem corantes. Porque as crianças comem doces, balas, e pirulito, e sorvete. Eu queria que você desse uma pincelada nisso. Tem muitos alimentos que têm corantes e eles não devem ser dados abaixo de 1 ano de idade. E aí aproveito para falar, né? Você citou bala, pirulito, isso aí não devia existir, né? Não devia nunca? Nunca. Talvez uma vez por ano, no Dia das Crianças, dar um pirulito para a criança não ficar tão chateada. É verdade. Porque eles têm corante, né? Tem corante, tem um monte de açúcar, estraga os dentes, tira o apetite, dá obesidade, dá alergia, né? Então, os corantes vermelhos e corantes amarelos são os mais perigosos. Por exemplo, a gelatina tem corante, pode dar problema? Ou não? Tem corante, né? Se não me engano, tem, porque tem gelatina vermelha, amarelinha, verde e tal. Então, depende da idade. Se você for dar uma gelatina para uma criança abaixo de 6 meses, é bem provável que você venha desenvolver uma alergia, porque o sistema gastrointestinal dela, imunológico, ainda está muito Quer dizer, o ideal é amamentar imaturo. Você falou em alimentação, pelo menos, em amamentação, até pelo menos 1 ano, mas tem crianças
que mamam até 2, 3 anos. Isso é prejudicial ou não? Não, não. Mas aí eu emendo a pergunta. Você diz que se a criança mama, não precisa comer, se alimentar. Então, vamos fazer uma elucubração aqui. Se a criança mama até os 2 anos, ela não precisa de alimento nenhum? Não, não é assim. Pode tomar o leite? Não Só? é assim. A norma é a seguinte: leite materno exclusivo até 6 meses de idade. Nem água, nem chá, nem mais nada. Tá. A partir de 6 meses, começa a chamada alimentação complementar. Tá. A gente começa Sempre. com... Sempre. Essa é a rotina de puericultura hoje. Com 6 meses, começa um suco de fruta, depois a frutinha amassada, depois uma sopinha com ingredientes mais restritos, aí já por volta de 9 meses a comidinha amassada, e a partir de 1 ano, sendo uma criança que não tem risco para alergia, a alimentação geral da família. Rui, leite fermentado combate a diarreia, é verdade isso? Não. E no caso da alergia ao leite de vaca, não é uma alternativa também. Alternativa seriam outros tipos de leite. Leites... Leite de soja, se ela não tiver alergia à soja também, e os chamados leites hidrolisados, onde a proteína do leite de vaca é quebrada em vários pedacinhos, e aí o organismo não reconhece aquela proteína como um inimigo. Só que custa muito caro. Custa caro, né? Custa caro. Existe possibilidade de uma criança ser alérgica ao leite materno? Não. Não existe? Não existe. Tá certo. Bom, quais são os sintomas iniciais? Vamos repisar isso aí. A gente falou de coceira, então vamos lá. A criança pode ter uma falta de ar, uma alergia? Os sintomas são muito variados, tanto no tipo como na gravidade. Então, no início, às vezes é difícil você fazer um diagnóstico de alergia alimentar, porque pode confundir com outras doenças. Por exemplo, ela pode ter sintomas respiratórios, chiado no peito, simulando uma asma, tosse, por exemplo. Simulando uma asma, ou uma bronquiolite, que também ocorre nessa idade por volta dos 6 meses, né? Sintomas gastrointestinais, como vômitos, diarreia. A criança pode ter apenas uma alteração de comportamento, ficar muito irritada, não ganhar peso adequadamente. Então, tem uma série de sintomas diferentes. A dermatite atópica também, problemas, alergias na pele, reações de urticária, que já são reações mais intensas. Perfeito. Chega uma criança e suspeita de alergia, como é que você faz o diagnóstico? Você pede algum exame complementar, manda para o alergista ou o pediatra mesmo já comanda o processo? Não, depende do caso, né? Depende do caso. Nos casos de menor gravidade, os casos mais simples, o pediatra está autorizado a fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Mas você pede algum teste específico, por exemplo? A gente começa sempre com a história, né? Tá. Anamnese, ver se há antecedentes de alergia ou não. E o exame físico, né? Como é que essa criança está, a história alimentar, se foi introduzido o alimento muito precocemente ou não. E os exames, a gente pede sim. Testes... Aquele tal de PET teste, que é na pele, que se coloca várias substâncias, isso já pode se pedir para uma criança de 6 meses, por exemplo? Não, ou não? Não, esse tipo de teste, ele está indicado acima de 1 ano ou 2 anos. O que a gente pede... Mas para alergia alimentar também. Sim. Né? O que a gente pede hoje com mais frequência são exames de sangue, chamado RASTs, que você pode pedir para um grupo de alimentos ou para alimentos específicos do qual você tenha suspeita. Agora, o exame em si, ele não é também determinante, ele é um exame complementar, você vai analisá-lo à luz do história, quadro. exame físico equivale, né? Exatamente. Eu vou pedir sua licença, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já, continuando esse assunto, alergia alimentar.